Olá pessoal, aqui é o Diácono Hélio. Mais uma vez estou aqui para postar mais um dos meus vídeos pelo meu canal, pelo canal Semear. E mais uma vez eu quero compartilhar acerca da Palavra de Deus com vocês. Vocês que muitas das vezes precisam ouvir uma palavra amiga, uma palavra de conselho, uma palavra de Deus para o seu coração. Eu quero compartilhar a Palavra de Deus acerca do chamado. Você que tem um chamado de Deus e muitas das vezes não sabe qual o seu chamado, eu quero deixar uma palavra de Deus que se encontra no profeta Jeremias, no capítulo de número 1, no versículo de número 5, que diz assim: Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. O profeta Jeremias aqui, quando Deus ele fala com o profeta Jeremias, Deus ele escolhe ele desde o ventre de sua mãe com um propósito, com um objetivo. E muitas pessoas que estão me ouvindo nesse momento têm um chamado de Deus para a sua vida. Muitas das vezes não sabe qual é o chamado. Precisa focar em oração, buscar Deus em oração, porque o profeta Jeremias aqui era um jovem. Ele não tinha o conhecimento de Deus na vida dele, mas quando Deus ele chama, ele capacita. Existem muitas pessoas que dizem assim: mas eu não tenho conhecimento. Busque a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, porque a capacidade quem vai dar vai ser Deus. É Deus que capacita, não é o homem. E Jeremias aqui era um jovem, não tinha experiência. Jeremias não tinha o conhecimento da palavra, ele só entendia que existia Deus. Quando Deus tem um chamado na vida dele, ele começa a arrumar argumentos, dizendo para o Senhor que ele não passava de uma criança. Quantas pessoas que estão me ouvindo que falam para o Senhor assim: Deus, eu não passo de uma criança. Como que o Senhor tem um chamado na minha vida? Eu não tenho conhecimento. Como que o Senhor tem um chamado na minha vida? O chamado de um profeta ou de um levita na casa do Senhor, quando Deus escolhe, é Deus que capacita. Se Deus te escolheu você como profeta, se Deus escolheu você como levita da casa do Senhor, não fique preocupado com o que irá acontecer, porque o próprio Deus ele irá te colocar de pé, ele irá te dar sabedoria, ele irá te dar conhecimento, ele irá te dar aquilo que você necessita para fazer a obra do Senhor. Porque o chamado, muitas das vezes, nós não entendemos. Quantas pessoas nesse momento perguntam: Senhor, qual é o meu chamado? Você já perguntou para Deus qual é o seu chamado? Você já perguntou para Deus qual é o chamado que Deus tem na sua vida? Qual a área? Se é a área do louvor, se é a área da pregação da palavra, se é a área de profetizar. Muitas pessoas nesse momento estão se perguntando: em que área que o Senhor me chamou? Basta você dobrar o joelho em oração, pedindo a Deus, Senhor, perguntando para Deus, Senhor, qual é a área que o Senhor quer me usar? Jeremias aqui, ele estava sendo chamado por Deus com um objetivo, um propósito muito grande. É conduzir a nação de Israel, viesse voltar para o caminho aonde a nação de Israel tinha perdido foco, porque a nação de Israel ele tinha perdido o temor a Deus, a nação de Israel tinha perdido o amor a Deus. Então Jeremias tem o chamado de profeta, para poder ele conduzir a nação de Israel à perfeição eterna. Ou seja, ele é chamado como um profeta chorão. Muitas das vezes ele chorava com dor da nação de Israel, porque sabia o sofrimento que a nação de Israel iria entrar cativo 70 anos, preso dentro da Babilônia, cativo. E muitas das vezes é o que acontece com as pessoas que têm um chamado de Deus para poder tirar muitas pessoas que estão presas na prisão do diabo. Muitas das vezes o inimigo ele tenta fazer de tudo para deixar as pessoas algemadas. E você tem um chamado. Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus te santificou, Deus te preparou. Então você não fique preocupado. Se Deus te chamou para você fazer uma boa obra, faça. Assim como Jeremias,
Deus teve chamado na vida dele, ele foi, fez aquilo que o Senhor falou o coração dele, ao qual ele teve chamado. Se você tem esse chamado, e muitas das vezes você fala bem assim, eu tenho um chamado de Deus, mas eu não consigo. Você consegue sim, porque o Senhor é contigo, e se Ele te chamou, Ele é o único capaz de te santificar, te preparar e te colocar você no alto, ao qual muitas pessoas não vão entender aonde você esteve e agora aonde você vai estar. Porque quando Davi tem um chamado de rei, dentro da sua casa, Davi era o menor de sua casa. Então, quando Davi tem um chamado de rei, que o profeta Samuel, Deus chama o profeta Samuel para ungir Davi, Davi era o menor de sua casa. Se você é o menor da sua casa, não fique preocupado com isso. Deus não chama os grandões, Deus chama os menores para fazer a diferença. São os pequenos que muitas das vezes fazem a diferença. Você nasceu para vencer. Você nasceu para fazer a diferença. Deixa Deus te usar, fazer algo lindo no seu coração. O Espírito Santo é contigo, vai nessa tua força e não desista, porque maior é Deus na sua vida. Esse é mais um vídeo que eu coloco no meu canal, no canal Semear, para que você venha estar ouvindo a palavra de Deus. Muito obrigado pela sua atenção, obrigado pelo seu carinho, obrigado por muitas das vezes você estar assistindo o meu vídeo, o vídeo no canal Semear.